Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de elementos de máquinas. Hoje a gente vai falar sobre relação de potência, né? Dando continuidade aí, tá? Relação de potência é representada pela letra I, certo? Só lembrando que a gente vem falando sobre o movimento circular, os seus diversos parâmetros, né? Então, a relação de transmissão é mais um dos parâmetros do movimento circular, da transmissão de potência, né, através do movimento circular. Ele é um parâmetro importantíssimo porque tem relação com vários aspectos aí. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, vários parâmetros podem ter relação com a relação de transmissão. Ficou meio redundante, mas é isso. O diâmetro, por exemplo. Então, só recapitulando, aqui a gente está falando do movimento circular, transmissão de potência. Então, transmissão de potência, como o próprio nome está dizendo, estou transmitindo potência de um eixo para o outro, certo? Sempre acontece assim. Então, está transmitindo potência de um eixo para o outro. Está usando o que para transmitir essa potência? Engrenagens, polias, tem os sistemas de transmissão por corrente, né, também. Correia, engrenagem, vários tipos de engrenagem, tá? Então, essa relação de transmissão aqui, como o nome está dizendo, é o quanto que eu vou ter de aumento de torque ou de velocidade, né? O objetivo de uma transmissão de potência mecânica não é aumentar a potência, porque a potência ela é igual sempre, né? É lógico que desprezando as perdas. Então, a potência se mantém constante. O que eu vou ter de variação, lembrando aqui na nossa equação de potência, o que nós temos? Torque vezes velocidade angular. Quando o torque aumenta, a velocidade diminui, porque a potência é constante. Quando a velocidade aumenta, o torque diminui para manter constante a potência. Então, ela tem esse objetivo, né? E como é que eu consigo atingir esse objetivo? Através, então, da relação de transmissão. Eu preciso definir uma relação de transmissão que vai fazer com que eu atinja um determinado torque e uma determinada velocidade. Tá? No caso aí, ó, por exemplo, pode ser através... Essa relação de transmissão, ela é configurada. Ela pode ser configurada a partir dos diâmetros, né? E aqui está mostrando duas rodas, ó. Diâmetro 1, diâmetro 2. Aqui eu tenho uma engrenagem chamada peão, que ela é menor, e aqui uma engrenagem chamada coroa, que é maior. Certo? Então, esse diâmetro aqui que é maior, dividido pelo 1, pela menor, eu vou ter uma relação de transmissão maior que 1. Quando eu tenho maior que 1, eu tenho a chamada transmissão redutora. Certo? Ela reduz velocidade e, consequentemente, aumenta o torque. O objetivo é aumentar o torque. Né? A gente chama de redutora porque é um nome que ficou dessa forma convencionado. Então, veja que pode ser a partir do diâmetro, né? E aí eu determino esses diâmetros para atingir um determinado torque que eu queira numa determinada velocidade. Tá? Lembrando que aqui, ó, pinhão é a engrenagem motora. Coroa é a engrenagem movida. Certo? Nesse sistema. Os sistemas mais comuns de transmissão são os redutores. Tá? Redutores de velocidade e ampliadores de torque. Quando eu tenho um I, né, menor que 1, ou seja, essa relação aqui menor que 1, nesse caso eu teria que ter o quê? Esse D, essa engrenagem, maior do que essa. Tá? Eu teria que ter a motora maior do que a movida. A potência está sendo transmitida dessa engrenagem para essa. Tá? Essa daqui que está no eixo do motor, digamos assim. E aí eu teria, então, uma ampliadora de velocidade e o torque vai ser reduzido, obviamente.
tá? É uma consequência. Pode ser dado em função da quantidade de dentes, então Z, ó, tem uma legenda aqui, ó. Z é o número de dentes. Essa letra grega que parece um W é a velocidade angular. Então, veja, ó, pinhão, 2, coroa, né? Pinhão é de baixo, coroa é de cima. Frequência, rotações, pode ser dada a velocidade angular, já expliquei isso aí. E o torque, né? O torque na engrenagem 1, peão, o torque na engrenagem 2, coroa. Serão iguais os torques? Não, não serão iguais, tá? O que é igual é o quê? A potência mecânica. Essa é igual. Tá? Os torques só serão iguais se essas engrenagens forem do mesmo tamanho, né? Porque aí eu vou ter um I igual a 1. Aqui eu falei do I maior que 1, menor que 1. Se o I for igual a 1, eu não tenho nem redutora, nem ampliadora. Ela vai ter a mesma velocidade e o mesmo torque. Somente nesse caso. Então, pode ser dado pela quantidade de dentes. Então, uma engrenagem tem uma quantidade de dentes, tanto a menor como a maior. Tá? Esse espaço entre elas é igual. Porque é dado por essa equação aqui, ó. O diâmetro de uma engrenagem é dado pelo módulo vezes a quantidade de dentes. Tá? O módulo é uma característica geométrica. Tá? Ela é dada em milímetros. Então, se eu tenho duas engrenagens que estão engrenadas aqui, ó, eu tenho o mesmo módulo nas duas engrenagens. Elas são de diâmetros diferentes, elas têm quantidade de dentes diferentes, mas ela tem uma característica geométrica comum. Né? Senão, não seria possível esse engrenamento aqui. Ó. Perfeito. Tá? Então, essa característica geométrica é o módulo. Só as engrenagens terão módulos, né? Porque elas estão engrenadas. Polias, a transmissão é por correia, né? E tem a por corrente também. Tá? Então, as engrenagens têm essa característica geométrica que precisa ser comum para elas poderem estar engrenadas. Também pode ser dado pela velocidade. Agora, observe, ó, a velocidade, aqui é a velocidade angular, a frequência e a rotação. Essas três, veja que se inverteu, né? Aqui, ó, a maior está aqui, e aqui, ó, A1 tem uma velocidade maior do que aqui. Então, por quê? No caso, não, desculpa, aqui ela tem uma velocidade, A1 tem uma velocidade maior. Ou seja, o pinhão aqui, ele está girando numa velocidade maior do que a coroa, certo? Então, a velocidade angular 1 é a velocidade angular, está aqui, ó, do pinhão, certo? E a 2 é da coroa. Então, essa velocidade é maior. Né? Lembra que vai reduzir a velocidade para aumentar o torque. Né? Ó, então, eles são inversamente proporcionais. Veja que eu posso igualar isso aqui com isso. Ó. Se eu tenho as velocidades, eu igualo com os torques aqui. Ó. Só que eles são inversos. Então, a maior velocidade vai ter o menor torque. Né? E vice-versa, certo? Então, isso que vai acontecer. Não esqueçam isso, porque é um fundamento muito importante aí. Dando continuidade, então, aqui nós temos a carga radial. A força radial, né? Então, nesse mecanismo aqui, nesse sincronismo, nós temos a força tangencial, que é a força que efetivamente gera o movimento, ela está nesse sentido. Mas, devido ao engrenamento aqui, nós temos uma força radial, que ela está indo na direção do eixo, contra o eixo, certo? E, a partir dessas duas forças, eu tenho uma resultante aqui, ó. Né? Uma força resultante. Ok? Então, é preciso determinar esses três tipos de força. Essa aqui, para me saber, aqui eu vou calcular o torque, também posso calcular o torque a partir dessa força. E veja que ela é comum, né? Eu já expliquei isso aí. A força tangencial é comum para as duas engrenagens. Ok? Ó, então, como é que eu calculo? A força radial, que é essa aqui, ó, que está indo na direção do eixo, né? Ela é em função desse engrenamento, uma reação. Ela vai ser dada
parte da força tangencial, aqui gera movimento, vezes a tangente do ângulo de pressão. Tá? O ângulo de pressão. O ângulo de pressão aqui. Ó. Tá? Então, eu vou ter essa força radial. Okay? O ângulo de pressão das engrenagens de dente reto é 20 graus. A gente vai estudar cada tipo de engrenagem no módulo próprio. Tá? Nesse momento, a gente está vendo as características gerais do movimento circular. Tá? Aqui, ó, nesse diagrama, deixa eu falar logo aqui da força resultante. Né? A força resultante ela é gerada pela força tangencial, o teorema de Pitágoras. Tá? A raiz quadrada, então aqui, ó, do quadrado da força tangencial mais o quadrado da força radial, eu vou ter a força resultante. Né? Esse diagrama aqui é interessante para a gente entender aí também isso. Primeiro, chama atenção, ó, veja que as engrenagens estão num eixo. Aí eu tenho o eixo primário, engrenagem primária, eixo primário, né? Peão, coroa, eixo secundário. Ou seja, esse eixo é o que tem a potência que está sendo transmitida do eixo 1 para o eixo 2. Então, o objetivo de uma transmissão de potência é sempre transmitir potência de um eixo para outro. Eles estão apoiados em mancais, então essa aqui são pôr de mancais, né? Ele está no vão livre, né? Observe. Aqui eu tenho o ponto de engrenamento, onde eu tenho a força tangencial, que vai fazer o movimento propriamente. Essa força tangencial está exatamente nos pontos de engrenamento. Eu tenho a força radial, que é em função do ângulo de pressão, aqui, né? Nós vimos já, tangente do ângulo de pressão. A força resultante, né? Aqui. Ok? Então, essa força radial aqui, ela é importante para dimensionar o eixo. Quando a gente for, na verdade, o nosso primeiro dimensionamento será de eixos e árvores. E quando eu preciso saber essa força radial, porque ela está incidindo uma carga radial aqui sobre o eixo, o que dentro dessa configuração aqui, ó, gera o quê? Um momento de flexão, né? Então, todo sistema toda engrenagem num eixo, quando ela está engrenada, ela gera então uma força radial sobre esse eixo, uma reação radial. Veja que a força radial está indo no sentido do eixo, tanto desse como ela está para baixo aqui, é a mesma componente, tá? É ação e reação. E isso gera então uma flexão nesse eixo. Tá? Esse eixo vai sofrer flexão. E para a gente dimensionar o eixo, e também ele está sobre um momento de torque, né? Aqui. Então, a gente vai ver aí, é o primeiro assunto de dimensionamento propriamente. Mas primeiro a gente precisa entender o movimento circular. Certo? Então, entendo aí para ficar bem claro. Tá. Quando nós tivermos a engrenagem de dentes helicoidais aí, né? Que ela tem essa característica aqui, ó, inclinada, né? Então, a dente reta, ela é retinha aqui, como o nome está dizendo. A helicoidal, ela é inclinada. Isso aqui está mostrando o dente, tá vendo? Ele tem um ângulo aqui de hélice chamado, tá? Um ângulo de inclinação. Então, nesse caso, quando eu tenho eixos usando as engrenagens helicoidais, o que acontece é que eu tenho uma outra componente de força, que é a FA, que ela está incidindo nessa direção, na direção longitudinal do eixo, tá vendo? Então, a força radial é essa aqui, ó, perpendicular. A força tangencial é aquela que gera o movimento, está no sentido de movimentação das engrenagens. E a FA está no sentido longitudinal do eixo, né? Então ela vai tentar empurrar o eixo contra um mancal, né? Então é comum nós termos os rolamentos cônicos, né? Sendo usados quando nós usamos engrenagens de dentes helicoidais. Outro artifício usado também é uma engrenagem de dente helicoidal com uma posição oposta aqui do outro lado, né? Por quê? Eu vou ter uma componente para cá e uma outra engrenagem com um ângulo para o outro lado que vai incidir uma força nesse sentido aqui, né? E aí elas vão se anular, tá? Então, é um outro artifício usado aí, nesses sistemas, para
que seja anulada essa força. Tá? E os rolamentos que são cônicos aí, ou autocompensadores, né? Chamados, eles ficam aqui para... porque os rolamentos radiais, simplesmente, eles são para cargas radiais. Né? Quando você tem uma carga longitudinal aqui, né? Uma carga axial chamada, esse é o nome correto, uma carga axial, você tem uma carga axial, você precisa de um rolamento próprio que tem a capacidade de suportar a carga axial. Rolamentos cônicos têm essa característica, né? E tem outros autocompensadores também que têm essa característica. Ok? Mas então, nesses assuntos próprios, a gente vai ver isso aí. Ok? Vou parar o vídeo aqui, então, porque o nossa próxima parte aí é o dimensionamento propriamente do eixo. A gente vai entrar, então, eu falei que o eixo é o primeiro dimensionamento que a gente faz. A árvore, né, que é esse eixo que gira, que está sob o movimento circular, está transmitindo potência de um eixo para outro. Eu preciso dimensionar eles a flexotorção. Por que flexotorção? Flexão, aquela força radial, essa daqui, ó, incide flexão sobre o eixo, e torção. Por quê? Porque o movimento circular gera torção. Certo? Então, o nosso primeiro objeto de estudo aí é o eixo. Ok? Então, até a nossa próxima aula.